comunicações transmitidas a grande distância, e da clarividência propriamente dita. Mas não se compreende a relação que o Sr. Atman pretende encontrar entre essas manifestações e o Espiritismo. Falando da transmissão a grande distância, ele diz que o Espiritismo não apresenta ainda nenhum documento desse gênero pp. 73, e, tratando da clarividência, procura explicar, para uma parte dos fatos, por suma mediação sensorial qualquer, que age sobre a percepção dos sentidos pp. 74, tais são os fatos de emanação individual dos homens ou dos animais, por exemplo, a sensação da presença de um gato que ninguém vê, a designação entre muitos copos cheios d'água daquele no qual o magnetizador mergulhou o dedo, a indicação exata da hora na qual se fez parar um relógio ao acaso, estando ele fechado, leitura de divisas ou pensamentos em folhas de papel encerradas em avelãs, leitura de palavras escolhidas ao acaso que se ocultam com o dedo, escrita direta reproduzindo o texto de uma página qualquer de um livro fechado, designação pelos sonâmbulos da moléstia de uma pessoa que não conhecem e da qual se lhes faz tocar uma mecha de cabelos, visões de multidões de elefantes e de erupção de vulcões, provocadas pelo contacto de um fragmento de dente de elefante ou de um bloco de lava, etc. Para um outro grupo de fatos, o Sr. Atman pretende que a relação é estabelecida não por uma percepção sensorial, mas por um ato da vontade, afeição profunda, amizade, patriotismo, nostalgia, etc. Por exemplo, as visões de acontecimentos que se dão em um lugar muito distante, guerras, incêndios, tremores de terra, as visões de acontecimentos futuros, previsão de mortes com pormenores insignificantes, as visões de cortejos fúnebres, previsão de um incêndio, de uma fulminação, etc. Pags. 76 a 77. Todos esses fenômenos, à exceção da leitura sem o auxílio dos olhos, e principalmente os da última categoria, que o Sr. Atman apresenta como fatos de simples clarividência pp. 79, têm pouca relação com os fenômenos espíritas, pertencem ao domínio da segunda vista e da clarividência magnética. O Sr. Atman não indicou quais são, em sua opinião, as comunicações espíritas que devem ser explicadas pela clarividência, e não se deteve em nenhum dos exemplos citados para entrar em explicações e para aplicar-lhes sua teoria. Devemos, pois, supor que esses fatos são todos aqueles que não se podem explicar pela hiperestesia da memória. Por conseguinte, é preciso examinar esses fenômenos para ver como a hipótese do Sr. Atman lhes pode ser aplicada. Comecemos pelos únicos fatos aos quais o Sr. Atman faz alusão e que explica pela clarividência, recorrendo a uma mediação sensorial qualquer. A visão às escuras em lugares fechados. O fenômeno da leitura sem o auxílio dos olhos foi positivamente provado pelas numerosas experiências feitas no domínio do sonambulismo. É certo que é o resultado de uma espécie de clarividência. Mas a teoria da clarividência tal qual é exposta pelo Sr. Atman é a única possível e pode aplicar-se indiferentemente a todos os fatos. Eis a questão. Temos sempre necessidade de recorrer à onisciência do Espírito Absoluto 79, o que não passa de um recurso in extremis para a divindade. Para nos podermos orientar nessa questão, é-nos preciso voltar a certos fenômenos físicos do mediunismo ou antes insistir sobre certas particularidades desses fenômenos. Por exemplo, eles podem produzir-se em escuridão completa com absoluta precisão. E assim que, para as manifestações físicas é de uso fazer completa escuridão durante as sessões, é mesmo uma condição essencial para obter-se a produção desses fenômenos. Nessas sessões, como se sabe, instrumentos de música giram acima da cabeça dos assistentes, sem nunca se chocar com eles. Grandes caixas de música deslocam-se, vão pousar em uma cabeça, muito suavemente, com perfeita precisão. Quando os assistentes são tocados por mãos, o contacto se faz sem a menor hesitação, segundo sua própria fantasia ou segundo as indicações dadas pelo assistente indicado. Fica-se convencido imediatamente de que a força produtora das manifestações vê, às escuras tão distintamente quanto nós mesmos a luz. Por muitas vezes verifiquei este fato em segredo. Assim, no decurso de uma sessão feita às escuras em casa do Sr. Everett, em Londres, um dos espíritos guia, John Watt, tinha o hábito de entreter longas conversações viva voz por meio de um tubo de papelão colocado sobre a mesa, e sua voz saía desse lugar. Achando-nos sentados em roda da mesa, completamente às escuras, e sem fazer a cadeia, levantei o braço direito, desejando que minha mão fosse tocada pelo tubo, tudo isso sem dizer coisa alguma a meus vizinhos.
No momento preciso em que estendi o braço, os dedos receberam na extremidade muitas pancadas dadas com o tubo. De outra vez, em uma sessão às escuras com a senhorita Katy Cook, formávamos a cadeia, não podendo mover a mão, apenas levantei o index com o desejo de que ele fosse tocado, o resto da mão estava imóvel. Imediatamente, 2 dedos me tomaram e me apertaram. Em minhas experiências com Bredive, quando ele estava em transe atrás de uma cortina de fazenda, sucedeu-me frequentemente aproximar a mão da cortina e imediatamente sentia que no espaço sombrio 2 dedos vinham através da fazenda chocar minha mão ou apertá-la. O próprio aposento estava meio escuro, e teria sido impossível para um olho ordinário ver através da cortina o movimento e o lugar de minha mão. Admitindo-se mesmo que meu desejo tenha sido conhecido pela leitura do pensamento, isso não bastaria para explicar como se podia conhecer exatamente o local onde eu colocaria o dedo e a mão. Pode-se fazer interessante experiência do mesmo gênero traçando um esboço em papel que se colocará em cima da mesa, com uma tesoura, durante uma sessão às escuras. Ouvir-se-á a tesoura cortar o papel e recortar exatamente a figura desenhada. No Lilt de 1886, pág. 604, encontrar-se-á uma narração interessante de experiências desse gênero, instituídas em Moscou, pelo Sr. Ekorsky, com o médium Eglinton. São bem conhecidas as experiências de escrita direta e de leitura, realizadas no escuro. Até mesmo se podem notar casos de leitura de um texto desconhecido de todos os assistentes. Vejam-se também as experiências elétricas às escuras, feitas por Valley. Relatório da Sociedade de Dialética, parte H. O Sr. Atman falou extensamente acerca de todos esses fenômenos. Ele explicara sua parte física pela força nervosa do médium e a parte intelectual por sua consciência sonambúlica. O que ele não explica, porém, é a ação e a visão às escuras. Ser-se-ia tentado a imaginar que essa faculdade tão característica da visão às escuras é uma das virtudes extraordinárias da consciência sonambúlica, mas é preciso, parece, concluir pela negativa, pois que, se assim fosse, o Sr. Atman não teria procurado explicar pela clarividência este fato, que o médium pode ler uma palavra que o magnetizador encobre com o dedo. Página 75, experiência feita pelo Sr. Crookes com uma senhora que escrevia por meio da prancheta pesquisas acerca dos fenômenos do espiritualismo, pág. 168, ou ainda, casos de cópia de uma página de um livro fechado, pág. 75. A explicação desses fenômenos não deveria ser mais difícil de encontrar do que a de todos os outros, pois que a força nervosa penetra a matéria sem dificuldade alguma. Ver as experiências de Zoellner quantas impressões escrita obtida entre 2 ardosas, e porque o médium, em estado de transe, atrás da cortina, vê perfeitamente os assistentes e os objetos que ele faz mover em si, segundo suas alucinações. Por conseguinte, ver através de um dedo ou das páginas de um livro fechado não é mais difícil, e equivale à leitura às escuras sem o auxílio dos olhos. Como quer que seja, é evidente que a produção desses fenômenos às escuras implica um gênero de clarividência, e toda a questão consiste em saber como explicá-lo. Temos que escolher dentre 2 teorias. Em primeiro lugar a do Sr. Atman, que opina por um saber absoluto que seria uma das faculdades da alma individual e que não é, em última análise, mais do que uma função do indivíduo absoluto. Pág. 79. Dessa maneira, quando na escuridão completa a força nervosa recorta a figura desenhada em papel e escolhe-se, dentre muitos lápis de cores colocados entre 2 ardosas, o indicado para escrever, a clarividência necessária a essa operação é uma função do indivíduo absoluto. Mas, segundo a teoria que reconhece em nós a existência de uma individualidade transcendente, a ação física à distância é produzida pelo desdobramento ou pela projeção de um membro do organismo do indivíduo transcendente, e a visão às escuras nada mais é do que uma de suas funções, pois que suas faculdades de percepção são transcendentes sem que por isso sejam funções do absoluto. Esta teoria refere o fenômeno a uma causa natural, simples e racional, e tem o mérito de não se fundar no sobrenatural, ao qual o Sr. Atman se julga coagido a ter recorrido. Que a faculdade de clarividência não é uma função do absoluto, porém uma função orgânica transcendente, mais ou menos defeituosa, ou mais ou menos perfeita, segundo a qualidade do organismo transcendente. Pode-se verificar por uma série de experiências feitas em certa ordem, isto é, eliminando pouco a pouco as possibilidades de explicação por outras hipóteses. Nessa ordem de ideias, fiz algumas experiências muito interessantes. Vai para 10 anos,
Assisti a uma série de sessões mediúnicas, organizadas em um círculo rigorosamente íntimo, que constava de minha cunhada, senhora idosa, de meu genro e de mim mesmo. Nosso intuito era obter, não fenômenos físicos, que eu tinha tido frequentemente ocasião de ver, porém manifestações intelectuais, para estudá-las a fundo. Naquela circunstância, toda suspeita de fraude foi evitada incontestavelmente, empregamos por conseguinte um modo de experimentação inteiramente primitivo que deu resultado em um grande número de casos. Um alfabeto impresso é colado em um pedaço de papelão, pequena régua, pontuda de um lado, é colocada em cima do papelão, e serve de indicadora. Os experimentadores colocam as mãos por cima, e ela se põe em movimento, indicando as letras. Meus dois parentes em questão nunca tinham feito de experiência acerca de sua mediunidade. Era sua estreia. Instalei-os na mesa, indagando se essa sessão podia dar resultados quaisquer. Verificou-se que eles tinham faculdades mediúnicas notáveis. No começo, houve inclinações da mesa, e foi por esse meio que nos foram indicadas as letras do alfabeto que um de nós recitava. Esse processo nos pareceu muito moroso, e tivemos que recorrer a outro meio. Quanto a mim, não possuo a menor mediunidade, e meu concurso resumia-se a escrever, em uma outra mesa, as letras que me ditavam. Essas sessões deram resultados muito interessantes. Eram organizadas no intuito de estabelecer até que ponto as comunicações podiam ser atribuídas à nossa ação pessoal inconsciente e se elas são de natureza coagir-nos a admitir a existência de um agente exterior, inteligente. Sucedia-nos receber comunicações incoerentes, às vezes nossos esforços eram completamente estéreis, porém, em outras vezes obtínhamos manifestações notáveis. Publiquei algumas dessas comunicações em meu jornal Psichiche Studien sob o título Enigmas Filológicos, por via mediúnica. Neste lugar, citarei um fato a que se poderia chamar enigma psicofisiológica. De tempos em tempos chegavam-nos comunicações inteiramente distintas das que recebíamos habitualmente, quer pelo conteúdo, quer pelo estilo e ortografia. Nosso correspondente misterioso começou em pouco tempo a simplificar singularmente a ortografia russa, não prestando atenção às consoantes dobradas, etc. Apesar de todas as nossas instâncias, recusava-se a se dar a conhecer, não dizia o nome e acolhia ironicamente os esforços que eu empregava para procurar definir a individualidade dessa inteligência que se nos manifestava. Entretanto, ele se prestava às experiências que eu propunha. Eis o diálogo que se estabeleceu entre nós em uma sessão, a 10 de março de 1882. Tu nos estás vendo? Sim. Vês também as letras do alfabeto? Sim. Com teus olhos ou com os nossos? Com uns e outros. E, se os médiuns fechassem os olhos, poderias ver as letras? Sim, isso pouco importa, é um pouco mais difícil. Tens um órgão especial para a vista. Nesse momento os médiuns fecham os olhos, a régua faz movimentos que acompanham atentamente, sem tocar na mesa, e indica com correção a resposta seguinte, temo-lo. E um órgão corpóreo. Os médiuns fecham os olhos de novo, a régua indica uma série de letras com as quais não consegui formar uma palavra qualquer, o alfabeto estava às avessas para mim. Coloquei-me do outro lado da mesa e pedi que a palavra fosse repetida. A régua fez exatamente os mesmos movimentos, mas eu não consegui ainda compor uma palavra. Então pedi aos médiuns que abrissem os olhos e a meu interlocutor que soletrasse ainda uma vez a mesma palavra. A régua indicou a palavra, certamente. A confusão tinha sido causada pelo fato de a régua ter se detido precedentemente em uma letra vizinha. Sucede frequentemente, nessas espécies de sessões, a régua não chegar até a letra precisa. Fato análogo pode dar-se igualmente quando as letras são indicadas por meio de pancadas pelo pé da mesa. Numerosas experiências desse gênero foram feitas pelo professor R. Ari, que trata delas em seu livro. Ele tinha construído seus instrumentos de tal maneira que o médium não podia ver o alfabeto. Eu mesmo, em minhas primeiras sessões de espiritismo, procedi da mesma maneira, no meio de uma comunicação feita com um alfabeto de papelão colocado em cima da mesa. Levantei o alfabeto e mantive-o muito elevado, à altura dos olhos, continuando a indicar as letras, de tal maneira que só eu podia vê-las. Entretanto, a comunicação continuou. Recentemente encontrei a narração de uma experiência semelhante no volume 11 das Memórias da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, Pag. 221. Para maior precaução quando os olhos do médium foram vendados, tinha-se feito uso de outro alfabeto, que o médium não tinha visto antes e cujas letras estavam dispostas sem ordem alguma.
O resultado foi o mesmo. Em todos esses casos há entretanto olhos que veem, os olhos dos assistentes. Poder-se-ia pois supor que o médium opera por transmissão telepática inconsciente às letras que os assistentes veem, mas essa suposição não é razoável, pois que os assistentes não veem senão o conjunto do alfabeto, e sua atenção só se fixa em uma letra quando ela já está indicada pelo médium, supondo por um instante que a comunicação emane de maneira inconsciente do cérebro de um dos assistentes, letra por letra. Não teria havido por parte do médium mais do que uma leitura de pensamento, ele teria repetido essas letras, mas isso não o teria auxiliado a encontrar e a indicar essas letras sobre o alfabeto impresso. Em todo caso, um certo grau de clarividência é entretanto necessário. Em minha experiência, por exemplo, eu só olhava para o alfabeto quando a régua parava em uma letra. Continuo a narrar as experiências que fiz, organizando-as de maneira a excluir toda a participação possível dos olhos de quem quer que seja. Aproveitei-me da primeira oportunidade que se apresentou para terminar minhas investigações. Em uma sessão que se realizou a 28 de abril, disse meu interlocutor, diversas questões e dúvidas suscitam-se a respeito de tua faculdade de ver. Disseste que podias ver, que não tens necessidade do órgão visual de quem quer que seja. Ora, o primeiro ensaio foi muito satisfatório, porém, na segunda experiência, mesmo quando um dos médiuns conservava os olhos abertos, não conseguiste ler o alfabeto. Desejaria muito verificar tua faculdade de visão independente e proponho-te esta experiência. Tomarei ao acaso algumas moedas, sem olhá-las, e as colocarei atrás da cadeira de um dos médiuns. Podes indicar-me o número? Venda-lhes os olhos. Tentarei. Que experimentarás, precisamente? Indicar as letras. Os olhos dos médiuns são vendados. Acompanho as indicações se a prancheta escreve as letras. Obtemos algumas frases em língua russa, sempre de ortografia singular, depois do que, digo, deu muito bom resultado, mas é preciso organizar a experiência de maneira tal que ninguém possa ver o objeto da experiência. Volto, pois, à minha proposta com as moedas colocadas atrás de uma cadeira. Poderás vê-las? E mais difícil. Tentamos a experiência, e por 3 vezes sucessivas ela deu mau resultado. E admirável, observei, vês as letras na mesa, e não podes ver as moedas colocadas atrás da cadeira. O espaço que separa os médiuns é o que me é mais favorável. Venda-lhes os olhos e coloca as tuas moedas sobre a mesa. Vendei os olhos dos médiuns com uma larga faixa que descia até a ponta do nariz. Fechando os olhos por minha vez, tirei da carteira muitas moedas e, sem contá-las, coloquei-as no bordo extremo do papelão, onde as letras estavam marcadas. Depois, cobri os olhos de modo que só visse o alfabeto. A prancheta pôs-se em movimento, e, como eu não pudesse dar com a palavra indicada, coloquei um folheto em cima das moedas, e então todos abrimos os olhos. Falo agora, disse eu. 6. Levantei o folheto. 6. Exclamamos todos a uma só voz. Porém em seguida notamos que havia ali na realidade 7 moedas, pois que 2 moedas de 10 copecas estavam superpostas. Eu tinha colocado as moedas com precipitação em cima da mesa, para não contá-las involuntariamente, e foi assim que se deu erro por causa da própria disposição das moedas. Repeti a experiência. Dessa vez todas as indicações da prancheta foram exatas. Colocas de melhor modo. Passo a mão por cima das moedas a fim de separá-las, novamente. 6. Olhamos, era exato. Desejo recomeçar imediatamente, mas a prancheta dita esta frase, coloca-as sobre uma folha de papel branco. Vendo os olhos dos médiuns, coloco as moedas em cima de uma folha de papel, sem olhar para elas, e pergunto, nossa curiosidade tinha aumentado. Olhamos, o número era ainda exato. Coloca o relógio, disse o nosso interlocutor. Tirei de cima de minha mesa um pequeno relógio despertador e coloquei-o na mesa onde estavam os médiuns, porém, voltando de maneira tal que ninguém pudesse ver os ponteiros. Eu preferi um relógio de algibeira. Coloca horizontalmente. Concluí que era preciso colocar o relógio com os ponteiros para cima. Por conseguinte, vendei de novo os olhos dos médiuns e coloquei o relógio horizontalmente, sem olhar para ele, bem entendido. Depois de 1/4 de minuto, a prancheta indica 6 horas, menos 5 minutos. Olhamos, era exato e ao mesmo tempo não era exato, pois que o ponteiro do despertador marcava 6 e o dos minutos e dos segundos estavam superpostos em 11. À primeira vista, parecia que eram 6 horas menos 5 minutos. Experimentemos agora o relógio de algibeira, como manifestaste o desejo.
Coloco em cima do papel. Coloquei-as bem desta vez? Perfeitamente. A7. Depois de ter procedido como precedentemente, soletrou-se, 11h04. Olhamos, eram 11h05. Por conseguinte, quando olhaste para o relógio, eram 11h04, e 1 minuto foi empregado para o ditado. Sim, agora coloca moedas, farei a contagem, será a última coisa, porque estou fatigado. Vendei os olhos dos médiuns e coloquei em cima da folha de papel muitas moedas sem olhar para elas. A prancheta indicou 1 rublo de prata. Olhamos. A soma estava certa. Havia ali 4 moedas de 15 copeques, uma de 20 e 2 de 10. O mesmo interlocutor voltou a 5 de maio, e eu lhe disse, tenho que fazer-te 2 perguntas relativas às nossas experiências com as moedas. 1 graus, disseste-nos que vias por ti mesmo, que tens teu órgão visual. Entretanto é preciso concluir de nossas experiências que estás submetido a certas condições dependentes de nós. 2 graus. Quais são essas condições? Em relação à primeira pergunta, eu disse que eu mesmo via. Disse também, e coisa de ver saber para mim e ver para transmitir-te o que vejo. Nossas percepções, inclusive as da vista, são independentes dos sentidos, e por isso mesmo elas são qualitativamente e quantitativamente diferentes. Para comunicá-las a alguém, uma certa assimilação ou comunhão é necessária. Em relação à segunda pergunta, a esfera de minha atividade, em minhas relações contigo, é certamente limitada. Se desejo entrar em comunhão externa contigo, o melhor meio é aproveitar-me do médium, em roda dele a por assim dizer sua atmosfera, a parte mais espiritualizada de cada um, é pois a própria extensão dessa atmosfera que é a condição de minha atividade, e é ela que determina o seu limite. Essa atmosfera deve ser contínua, é uma periferia. Assim, tua vista depende das condições mediúnicas. De maneira alguma. Que sabes a esse respeito? Quando te vejo à minha maneira e para mim, de nada preciso, de auxílio algum, é evidente, mas desde que desejo não só ver completamente, como vês, a tua maneira, mas ainda dizer-te o que vejo, é outra coisa. As respostas de nosso interlocutor têm, como se vê, profundo senso filosófico. Se verdadeiramente ele pertence ao mundo dos números, donde vê as coisas do nosso mundo, não como se apresentam a nós, mas como são em si mesmas, ele deve, conseguintemente, vê-as à sua maneira. Mas desde que é coagido a vê-las à nossa maneira, deve entrar no mundo dos fenômenos e submeter-se às condições de nossa organização, pois que tal é a organização, tal a ideia que formamos do mundo. Ainda uma pergunta, por que pediste que a moeda fosse colocada em cima de uma folha de papel branco? Isso é subjetivo, não lhe sucede, também, às vezes, pensar que assim viu melhor? Conosco, isso se produz mais frequentemente. Relendo essa explicação percebo agora que ela se refere ao momento em que as moedas estavam atrás de uma das pessoas presentes. Foi provavelmente pelo mesmo motivo que nos pediram também que colocássemos o relógio horizontalmente, com o mostrador para cima, de outra maneira o corpo do objeto teria encoberto os ponteiros. E entretanto as pálpebras dos médiuns, assim como o lenço que lhes vendava os olhos, encobriam da mesma maneira as moedas, o alfabeto e o relógio. Eles formavam uma periferia. Por que motivo, pois, esses anteparos não apresentavam obstáculo algum? Não tive, na ocasião, a lembrança de pedir o esclarecimento daquele ponto. Compreendo perfeitamente que uma simples venda sobre os olhos, por mais escrupulosamente que seja colocada, não pode servir de prova absoluta de exclusão de toda a percepção da vista ordinária. As vendas mais complicadas não poderiam fornecer essa prova, porque deixam sempre margem para diversas manobras fraudulentas. Todo o valor das experiências que acabo de referir assenta na convicção moral de sua perfeita autenticidade. Fizemo-las não para tirar delas uma vanglória, mas por estarmos interessados na solução do problema que nós mesmos nos tínhamos proposto, e, se vendávamos os olhos dos médiuns, era unicamente para impedir qualquer abertura involuntária das pálpebras, por menor que fosse. Finalmente, para ver com as vendas sobre os olhos, teria sido precisa uma ação voluntária, um estratagema intencional. Que demonstram esses fatos? Quem é que lia, contava, via a hora? Essas operações eram o resultado de uma atividade inconsciente emanando de nós mesmos ou eram devidas a uma atividade consciente? E, nesse caso, qual era? Todo o interesse está aí.
Se aceitarmos a tese de que o inconsciente não tem necessidade de nenhum dos órgãos que servem para transmitir as coisas à consciência, foi assim que o nosso interlocutor se exprimiu em uma ocasião, tese que devemos considerar como absolutamente exata no ponto de vista da lógica, o próprio Sr. Atman define o inconsciente como onisciente e infalível. Então ele se torna incompreensível porque esse inconsciente não vê os objetos quando são colocados de maneira a subtraí-los aos olhos abertos das pessoas que assistem à sessão, porque ele está confinado nos limites de certo espaço, de uma periferia, e ainda mais difícil de explicar, nesse caso, porque a visão fica incerta mesmo quando as condições do espaço são observadas, o que se conclui dos erros cometidos a indicar as letras, erros por assim dizer aceitáveis, pois que o indicador parava então ao lado da letra precisa. Ainda mais incompreensíveis são as inexatidões que essa visão cometeu nas experiências com o relógio e com as moedas. Ela toma duas moedas superpostas por uma só, o ponteiro do despertador pelo das horas e os dois ponteiros do mostrador, superpostos, pelo ponteiro dos minutos. Isso quer dizer que ela apresenta todos os defeitos de função de um órgão visual ordinário. Tudo isso permite, acredito, concluir que se trata não de uma faculdade inconsciente de nosso cérebro, que deveria manifestar-se independentemente de qualquer órgão, mas de uma faculdade consciente, dependente de um órgão visual. Mas nossa atividade consciente, assim como o funcionamento de nossos órgãos visuais, supressos no presente caso, enquanto que o fato da visão é inegável, há fundamento para admitir que temos aqui a manifestação de uma atividade consciente estranha proveniente de outro organismo, isto é, de nosso ser transcendente. Vamos adiante, e encontraremos outros casos em que a periferia não será mais um obstáculo à penetração da vista. E assim, que o próprio professor Ari imaginou apresentar atrás do médium algumas cartas tomadas ao acaso em um baralho cuja ordem ninguém podia conhecer. Em certos casos, as cartas foram adivinhadas, em outros, com mudança da influência oculta, essa experiência não dava resultado. Ari, Experimental Investigation, parágrafo 112, pag. 33, o Sr. Capron, autor do Modern Spiritualism, narra assim uma de suas experiências de espiritismo achando-me, em outra ocasião, em companhia do Sr. Isaac Post, de Rochester, tentei fazer a seguinte experiência, tomei um punhado de conchas em um cesto, e pedi que me indicassem o número delas por meio de pancadas. O número obtido era exato. Mas, como eu já sabia o número exato de conchas que tinha na mão, desejei repetir essa experiência evitando toda a possibilidade de uma coparticipação qualquer por parte de minha consciência. Tomava grandes punhados de conchas, sem contar, as respostas eram sempre exatas. Pedi então ao Sr. Post, que estava a meu lado, que tomasse muitas conchas, sem contá-las, e que as pusesse em minha mão, que eu fechei imediatamente, de maneira que ninguém tinha podido conhecer o conteúdo. A quantidade de conchas era ainda indicada com a mesma exatidão. Entregamo-nos por muitas vezes essas experiências invariavelmente com o mesmo resultado. Pag. 75. Segundo a teoria do Sr. Atman, haveria aí a princípio transmissão de pensamento, depois, um instante depois, um salto ao absoluto. Eis a experiência do Sr. Crookes. Uma senhora escrevia automaticamente por intermédio da prancheta. Tentei descobrir o meio de provar que o que ela escrevia não era devido à ação inconsciente do cérebro. A prancheta, como costuma sempre, afirmava que, se bem que posta em movimento pela mão e braço dessa senhora, a inteligência que a dirigia era de um ser invisível, que se servia do cérebro da senhora como de um instrumento de música, e fazia assim mover seus músculos. Digo então a essa inteligência: vês o que está neste quarto? Sim, escreve a prancheta. Vês este jornal e podes lê-lo? Acrescentei, colocando o dedo em cima de um número do Times que estava sobre a mesa, atrás de mim. Sim, respondeu a prancheta. Bem, digo. Se podes vê-lo, escreve a palavra que está agora coberta por meu dedo, e acreditarei em ti. A prancheta começou a mover-se lentamente, e com muita dificuldade escreveu a palavra Oever. Voltei-me e vi que a palavra Oever estava coberta pelo ponta de meu dedo. Propositadamente eu tinha evitado olhar para o jornal, e era impossível a senhora, ainda que tivesse tentado, ver uma só das palavras impressas, pois que estava sentada em uma mesa, o jornal estava em cima de outra mesa, e meu corpo lhe ocultava a vista. William Crookes, Força Psíquica, Paris, Livraria das Ciências Psicológicas. São conhecidas as experiências de Eglinton sobre a escrita direta reproduzindo uma linha qualquer, indicada,
de um livro fechado. As primeiras experiências desse gênero foram feitas em 1873 pela mediunidade do Sr. A. Oxum, que tivemos frequentemente ocasião de citar nesta obra. Essas experiências têm a vantagem de terem sido organizadas em um círculo íntimo, de família, para instrução especial dos pesquisadores. Lemos a esse respeito no Spiritualist de 1873, na página 293, ver também, Spirit Identity, pelo Sr. Oxum, Pag. 79, na sessão de 22 de maio de 1873, o próprio médium escrevia as perguntas. As respostas eram dadas por meio de um processo que o Dr. Carpenter teria designado como funcionamento inconsciente do cérebro que dirige os movimentos da mão. O diálogo seguinte começou: "Podes ler?" "Não, meu amigo, não posso, mas Zacarias Gray e R. podem. Não tenho a faculdade de materializar-me e de dominar os elementos." "Um desses espíritos acha-se aí? Vou conduzir um para aqui." "R. está presente. Disseram-me que podias ler." "E verdade? Podes ler um livro?" Nesse momento a escrita muda, sim, porém com dificuldade. "Queres escrever no último verso do primeiro livro da Eneida?" "Espera. Omnibus errantem terris et fluctibus estes." Estava exato. Mas era possível que eu conhecesse esses versos. "Podes escolher na estante o penúltimo volume, na segunda prateleira, e ler-me o último parágrafo da página 94. Não vi esse livro e nem sequer conheço o seu título. Demonstrarei por uma narração histórica que o papado é uma inovação que surgiu e desenvolveu-se gradualmente desde a época do cristianismo puro. Feita a verificação, vi que era uma obra muito curiosa, tendo por título Antipope Prestiambi Rogers Antipapal e Anticlerical, do escritor Rogers. A citação era exata, à exceção de uma palavra, recite narrativa, que tinha sido substituída por relatório a conte. Como é possível que eu tenha acertado em uma passagem tão a propósito? A esse respeito nada sei, é uma coincidência. Foi por descuido que substituí uma palavra, percebi-me disso imediatamente, mas não quis retificar. Como procedes para o ler? Escrevias muito mais lentamente, parando com frequência. Eu escrevi à proporção que me lembrava do que tinha lido. Essa leitura exige um esforço extraordinário e só pode servir para demonstração. Teu amigo tinha razão ontem, ao dizer que podemos ler, mas somente em condições favoráveis. Vamos ainda ler e escrever, e te diremos em seguida em que livros se acham as respectivas passagens. A mão do médium escreve. Pope é o escritor mais em evidência, pertencente a essa escola de poesia da inteligência, ou antes da inteligência unida à fantasia. A citação é exata. Olhe um 10º livro na mesma prateleira, ele se abrirá na página precisa. Leia e admira o nosso poder e a bondade de Deus que nos permite demonstrar nosso poder sobre a matéria. Glória a Ele. Amém. Procurei o livro indicado, era intitulado A Poesia, o Romantismo e a Retórica. Ele se abriu na página 45, que continha, com efeito, a passagem citada, textualmente. Até então eu nunca tinha visto esse livro e não tinha a menor ideia do que ele podia conter. Nos últimos casos que acabamos de examinar, a visão sem o auxílio dos olhos produz-se em condições muito absolutas, mas a faculdade dessa visão, não obstante ser produzida pelo próprio médium, na mesma sessão, não é sempre a mesma. Suas variações correspondem às mudanças das forças inteligentes que se manifestam, umas das quais declaram possuir essa faculdade e o provam, e as outras confessam não possuía, o que tende a fazer acreditar que essa faculdade não deve ser atribuída sempre a indivíduo transcendente cujas condições de manifestação não se modificaram no momento dado. Essa faculdade de visão através da matéria e dos corpos opacos parece, segundo os casos que conhecemos, pertencer mais particularmente aos médiuns chamados universais, isto é, aqueles cuja mediunidade não fica restrita às manifestações intelectuais, mas compreende também as manifestações físicas. A penetração da matéria pertence a esse gênero de mediunidade, e a relação entre esse fenômeno e a visão é evidente. Minhas experiências não chegaram até tal ponto, porque eram feitas com o concurso de pessoas cujas faculdades mediúnicas eram inteiramente elementares. Atribui essa faculdade de visão ao indivíduo transcendente, porque é por ele que é preciso começar, mas, como veremos mais tarde, essa entidade psíquica pode manifestar-se quer em estado de encarnação passageira, quer fora desse estado, é apenas questão de particularidades e de circunstâncias. B.
fatos conhecidos independentemente dos órgãos que servem habitualmente à percepção. Debaixo dessa rubrica, devo mencionar em primeiro lugar um caso dos mais notáveis que se deu em uma de minhas sessões íntimas, no mesmo grupo de 3 pessoas, minha cunhada, meu genro, um moço de 20 anos e eu, no qual se tinha feito a experiência de visão sem intervenção da vista, dos quais acabo de falar. Foi nesse mesmo grupo que recebi as comunicações publicadas no Psychic Studien, sob o título, Minhas Experiências Pessoais. Problemas filológicos apresentados por via mediúnica 1883, pag. 547, 1884, pags. 1, 49, 153, 564, e 1885, pag. 49. O Sr. Atman citou por 2 vezes essas experiências, e é uma razão a mais para que eu fale delas, porém só me ocuparei da última, que apresenta particularidades excepcionais. Sendo essa experiência única no gênero, feita por mim, e como lhe dou grande importância, vou reproduzir aqui sua narração completa, tal qual foi feita em meu jornal. Deu-se o fato 10-22 de fevereiro de 1882. Era a 50ª sessão. A mesa pôs-se em movimento imediatamente. O alfabeto russo foi pedido. Observarei que nessa sessão recorremos a um processo que podia simplificar nossas relações com o nosso interlocutor invisível e por isso mesmo ampliar a esfera de tais relações, em vez de nomear todas as letras, na ordem alfabética, até a letra precisa. Propus que se fizesse uso de uma folha de papelão, sobre a metade da qual fosse coladas as letras do alfabeto russo, e, sobre a outras letras francesas, a pequena régua ou prancheta. Serviria de indicador. De acordo com tais disposições, colocamos o papelão em cima de uma mesa pequena, e os 2 médiuns, sentados um defronte do outro, colocaram a mão direita sobre a prancheta, que devia pôr-se em movimento e indicar as letras. Antes de começar a experiência com o papelão, tínhamos o hábito de colocar-nos à mesa para nos assegurarmos da presença da força oculta, e só recorremos ao papelão a um pedido nitidamente formulado. Ora, foi o alfabeto russo reclamado nesse dia. Depois de algumas frases ditadas por nosso correspondente, reconhecemos nele o recém-vindo que se tinha manifestado na sessão precedente sem ter acedido em dizer o nome. Teria sido impossível não reconhecê-lo por seus ditos espirituosos e pelo estilo que lhe era peculiar. Depois de ter soletrado algumas frases em língua russa, a prancheta começou a indicar letras do alfabeto francês. Nessa ocasião, como habitualmente, eu não tomava parte alguma na sessão, no ponto de vista da mediunidade, estava sentado perto de outra mesa e apenas me ocupava em tomar nota das letras que as outras pessoas me ditavam. Entretanto, era eu quem dirigia a conversação. As letras seguintes me foram nomeadas, Imekabakisha, mas isso não tem senso comum. Acreditas? Em francês não existe palavra alguma semelhante. Quem te disse que é francês? Dize, então, que língua é? Não sabes, tanto melhor. Devias entretanto sabê-lo, em russo, isso quer dizer vale de lágrimas. E o teu domínio? E ainda uma nova mistificação. Quem conhecer o hebraico poderá verificar minhas palavras. Por conseguinte, é hebraico. Sim. Soletra-me a mesma palavra em letras russas. Devo dizer que os médiuns, nomeando-me uma série de letras que não tinham para eles nenhum sentido, naturalmente não teriam podido repetir-as, quanto às notas que eu tomava, eles não as viam, e, da mesma maneira, a mesma palavra me foi ditada em letras russas, dize-nos a primeira dessas palavras. IMK. De que proveniência é esta frase? E a sentença de um doutor judeu português, seu nome? Creio que se chamava Sardouvi, nunca ouvi falar nele. Lamento. Em seguida começou uma longa discussão filosófica que é inútil reproduzir aqui. A sessão foi interrompida pelo chá da noite, e aproveitei-me dessa interrupção para consultar um dicionário hebraico acerca da significação das palavras que eu tinha inscrito. 30 anos antes, tinha me ocupado um pouco com essa língua e sabia a tal respeito o suficiente para fazer as pesquisas em questão. No radical, baixa, ele chorou, encontrei a locução, Imekabaca, vale de lágrimas. Li nesse dicionário que essa expressão só se encontra uma vez no Antigo Testamento, no 83 graus Salmo, versículo 7. Eu conhecia essa passagem tanto menos quanto meus estudos sobre a língua hebraica só tinham compreendido a Gênesis e os 10 primeiros salmos. A citação era, pois, exata,
salvo a ortografia latina, segundo a qual se deve escrever Abaca e não Abaquixa. No que diz respeito ao nome Sardouvi, não encontrei em meus dicionários de biografia. Comuniquei o resultado de minhas pesquisas à minha pequena sociedade, e depois do chá recomeçamos a sessão. Os médiuns sentaram-se à mesa de experiência antes de minha chegada, e, logo que puseram as mãos sobre a prancheta, receberam esta comunicação em língua russa: procura no dicionário o nome de B. Cardoso. O nome foi ditado em letras latinas. Nesse momento entrei e soube do que se tinha passado. Sentei-me e disse: acabo de consultar o dicionário, a citação é exata. Bem sei que ela é exata e que a procuraste. Lembrei-me que o nome não é Sardouvi, porém Cardovi. Não, ainda não é isso. Cardosiob. Que significa o B. Seu sobrenome, B. Cardoso. Um sábio doutor. Muito célebre em seu tempo. Porém que relação tem ele com as palavras hebraicas? E um adágio célebre. Depois disso a conversação tomou de novo uma feição filosófica. Para dar uma ideia da dialética de nosso interlocutor, citarei algumas de suas respostas às minhas perguntas. Podes dizer-nos sob que forma existes? A compreensão da essência da forma é precisamente vossa parte fraca. Não falo da essência, quero falar da forma. Que vem a ser a forma segundo o vosso modo de entender. Para mim a questão de saber se alguma coisa existe ou se acha sob qualquer forma nem sequer pode propor-se, pois que a forma é uma representação indispensável quando se trata de uma existência. Não pergunto se revestes uma forma, estou perguntando que forma revestes. Queres, por conseguinte, falar da essência da forma? Acabo de dizer que a forma não passa de uma ideia e estavas de acordo comigo. Uma discussão animada travou-se então entre mim e o professor Boltlerov, que estava presente a essa sessão. Eu acusava o nosso interlocutor de procurar furtar-se uma resposta direta. A prancheta pôs-se em movimento, compondo esta frase: compreender bem, afirmo antes de tudo que a forma é uma ideia. Digo ainda que a forma, como ideia, nos é necessária sempre que se trata de uma coisa que existe. Finalmente, tudo o que existe corresponde a ideias que estão em relação com a sua existência, e por conseguinte a ideia da forma, ou melhor, para exprimir-me como filósofo, a ideia do fenômeno. Esse pensador esquisito exprimia-se sempre em tom irônico, um pouco desdenhoso mesmo. Zombava dos esforços que empregávamos procurando encontrar provas da identidade de um espírito, afirmava que tal prova não existia. Em nossas discussões, ele levava sempre vantagens sobre nós, e ficávamos maravilhados pelo vigor de sua dialética cheia de senso filosófico e ao mesmo tempo impregnada de sarcasmo. Ele conversou conosco cerca de 12 vezes, externando em cada sessão a esperança de nos tornarmos mais inteligentes, mas deixou de manifestar-se com o pretexto de que não sabíamos conversar com ele, no que tinha razão. No final da sessão de que se trata, apressei-me em fazer novas pesquisas em diversos dicionários, e eis o que encontrei na nova Biografia Universal de Didot Cardoso Fernando, médico português, nascido em princípios do 17º século, falecido na segunda metade. Celurico é a verdadeira pátria dessa personagem singular, que tinha granjeado muita nomeada em sua profissão e distinguiu-se nela. Ele foi à Espanha e obteve em Madrid o título de físico maior, médico-chefe. O que houve verdadeiramente notável na vida desse sábio, é que abandonou a religião cristã, na qual tinha sido educado, para entrar no seio do judaísmo, do qual se tornou um fervoroso apóstolo, etc. Por conseguinte, o nosso informante tinha dado prova de boa memória, desta vez. O nome e os traços característicos eram exatos. Apenas o sobrenome não começa por um B, pormenor aliás sem importância. Quanto ao que diz respeito à divisa, não pude verificar se provinha realmente de Cardoso. Para isso eu teria sido coagido a procurar em suas obras que não devem encontrar-se em nenhuma das nossas bibliotecas. Como quer que seja, o caso é muito notável, mesmo independentemente desse pormenor. Para fenômenos desse gênero, o Sr. Atman propõe a explicação seguinte: na consciência sonambúlica latente de um dos assistentes, se o intento desse último é dirigido a determinado assunto, ele pode despertar a recordação de frases em língua estrangeira, lidas ou ouvidas em época anterior. O médium pode adivinhar a representação dessas recordações e comunicá-la pela escrita involuntária ou por intermédio de pancadas sem que a consciência em estado de vigília da pessoa em questão reconheça suas próprias recordações nas frases assim transmitidas. Pags. 707 Ele. Publicando essa narração no Psychische Studie em 1885,
E depois na edição alemã desta obra em fins de 1888, eu podia afirmar peremptoriamente que as explicações do Sr. Atmani não lhe podiam ser aplicadas, pois que é certo que nenhum de nós tinha lido nem ouvido recitar aquela epígrafe hebraica. Inesperadamente, em dezembro de 1888, meu secretário e tradutor em Lipsia, o Sr. Whittier, me escreveu que o enigma Cardoso explicava-se, pois que tinha lido no Salon, de 1885, n. 6, um artigo acerca da poesia das divisas e provérbios, onde a epígrafe Mecabacha era mencionada e atribuída a Cardoso, médico português muito conhecido, com uma referência à obra de Eichmann, A Poesia dos Provérbios e Divisas do Seldorf, 1882. Obtive esse livro o mais rápido que pude e no fim do volume, na parte inferior da página 312, li as linhas seguintes: porém voltemos à terra e terminemos pela única epígrafe hebraica do sábio médico israelita português, B. Cardoso, e Mecabacha. O Vale de Lágrimas. E claro que a epígrafe que nos tinha sido ditada foi tirada desse livro, todas as particularidades se encontram ali, o erro cometido no nome é comprobatório mais que tudo, encontra-se ali Cardoso em lugar do verdadeiro nome, F. Cardoso. E fácil admitir que a epígrafe tenha sido lida por um de nós nesse livro e reproduzida na sessão por uma operação da consciência sonambúlica. E difícil demonstrar que não leste tal coisa, ainda quando a fonte fica desconhecida. Isso se torna ainda mais difícil quando te colocam abaixo dos olhos um livro no qual pudeste tirar a citação. E, entretanto, sustentar o contrário não é também tão fácil como poderia parecer a princípio. Nossa sessão realizou-se a 22 de fevereiro de 1882. O livro tem a data de 1882. Suponhamos que, aparecido no fim de 1881, tenha sido importado em S. Petersburgo imediatamente com os livros novos do dia de ano bom. Por conseguinte, foi no espaço de 2 meses, quando muito, que um de nós teria tido ensejo de ver o livro e de folheá-lo. Mas esse livro tem aspecto muito particular, linda encadernação, dourada nos bordos das folhas, cada página encaixilhada, o texto enfeitado com citações curtas no meio da página em diversos caracteres, etc. Desde que o abrimos, é difícil esquecê-lo completamente, sobretudo em menos de 2 meses, e esquecê-lo a ponto tal que nenhum de nós se tenha lembrado de ter visto um livro com epígrafes e não tenha pensado em ir procurar ali o que nos tinha intrigado tanto. Eu próprio, que sou bibliômano, nunca tinha suspeitado da existência de semelhantes coleções de divisas. Logo que recebi o volume, fui mostrá-lo àqueles que tinham tomado parte em nossas sessões. Eles me afirmaram nunca tê-lo visto, e o Sr. Butlerov, que estava presente à sessão, não teria deixado certamente de mencionar essa fonte se tivesse visto naqueles 2 meses um livro daquele gênero. Foi só alguns anos mais tarde, quando vi anunciar o livro de Buschmann, Palavras Aladas. Repertório de citações alemãs, 1882, que pensei imediatamente em procurar ali as citações latinas, gregas e italianas que obtínhamos em nossas sessões. Porém, nada encontrei acolá. O acaso tinha permitido do mesmo modo que eu não conhecesse coisa alguma até então do livro de Wichmann. Mas o livro aí está. E preciso pois admitir que ele foi visto, aberto maquinalmente nas páginas 312 e 313, depois esquecido completamente, mas, um olhar maquinal não bastaria para reter as palavras em Mecabacha que não são das que se impõe à memória, elas nada nos dizem, é preciso ler-as e reler-as, para conservá-las de memória, depois, ler a sua significação e procurar, na página seguinte, sua proveniência histórica com pormenores precisos. Um olhar descuidoso não bastaria, seria preciso uma leitura atenta, por conseguinte novo argumento contra a hipótese da transmissão inconsciente. Mas eis o que é mais curioso ainda, de posse do livro desejei naturalmente verificar se ele não continha outras epígrafes ou provérbios comunicados em nossas sessões. Não tendo o livro tabela nem índice, folheei-o página por página. Meu trabalho foi em breve recompensado. Na página 62, descobri ainda 2 sentenças que lembrei-me delas imediatamente. Tinham sido empregadas por nosso interlocutor misterioso. Eis as passagens do livro. Mais tarde, o nome desse Papa, Gregório XIII, serviu de base à divisa, Ipsiopel, eu velo, não passa de um jogo de palavras baseado na diferença entre as palavras, Hipopsia e Piopes Academia della Crusca, criada em Florença em 1584, com o fim de depurar a língua italiana,
Tinha tomado por divisa o Pio Belflor Nicogli, assim fico mais puro, e eis o que encontro em meu canhão de notas, na sessão de 3 de março de 1882, a primeira na qual mesmo interlocutor se manifestou. Aproveitei-me da ocasião que se apresentava para lhe perguntar qual era o motivo para fazer a citação em hebraico. Ele respondeu: há para isso uma razão direta. Foi intencionalmente que fiz a pergunta relativamente ao incêndio, uma mistificação de sua parte pela qual tivemos de passar no decurso de nossas sessões. Pensei que era uma questão fútil, mas vendo que procuráveis nela a solução de um problema, eu disse comigo mesmo: deplorável vida vossa. A que pobres meios de convicção estáis reduzidos. Eu desejava bater-vos em vosso próprio terreno. As perguntas que lhe fizemos sobre o sentido desses raciocínios, respondeu-nos: podemos ver o que está oculto para vós. Pio Belfiore Nicogli. Que significa essa frase italiana? O mais puro sobrevive, e o complemento da frase italiana: deveis contentar-vos com a vossa prisão corpórea, nós somos a flor fina. Muito bem. Passemos agora à filosofia. Então nos foi ditada em letras russas, gregorei, isto em que língua? Perguntei. Em grego. Que significa esta palavra? E um conselho para todos vós, pois não sabeis nem o dia nem a hora, mas é preciso preparar-se. E esta significação da palavra, gregorei? Sim, custodite. Encetamos então as questões filosóficas. Nem minha cunhada, nem meu genro conheciam italiano. A frase foi indicada pelo alfabeto francês, sem o menor erro. Ela significava: colhe-se a flor fina. A palavra grega era desconhecida de meu genro, que tinha estudado o grego no colégio. No dicionário das concordâncias gregas, só encontrei, repetida por muitas vezes, a palavra gregorate traduzida nas versões latinas por vigilate. Na sessão seguinte, a 10 de março, manifestando-se o mesmo interlocutor, aproveitei-me da oportunidade para lhe perguntar: podes dizer-me a forma gramatical da palavra grega da última sessão? Segunda pessoa do imperativo, no singular. E da palavra latina? No plural. Por que essa diferença? Não é a mesma coisa, admiro-me disso, porque no Novo Testamento todos os imperativos desse verbo estão no plural. Li isso em brasões. Conheces o grego? Mal. Entretanto fazes análise gramatical. Muito pouco. E o latim, conheces bem? Sim. E o italiano? Não. De quem é tirada a citação? Do Tasso, creio. Conheces o hebraico? Não. Entretanto citas? Há coisas de que nos recordamos, não conheço, porém, o hebraico. Mais tarde meu genro confirmou-me que gregorei era realmente a segunda pessoa do singular do imperativo e que o verbo significava velar, e que por conseguinte a palavra ditada significava vela. Agora é mais certo ainda que foi o livro de Wishman que forneceu as 3 epígrafes. Esta conclusão é inevitável. Mas por outro lado se torna mais difícil ainda admitir que um de nós 3 tivesse tido entre as mãos o livro de Wishman e tivesse lido nele maquinalmente essas 3 epígrafes para reproduzi-las em nossa sessão, alguns dias ou algumas semanas mais tarde, sem lembrar-se de ter visto esse livro. Não se trata de uma palavra, de uma linha em língua conhecida que se tivesse gravado subitamente e inconscientemente em nosso cérebro. 3 epígrafes, escolhidas em 3 páginas diferentes, em 3 línguas estrangeiras, desconhecidas dos 2 médiuns, com a tradução de seu sentido respectivo, não se retém maquinalmente e momentaneamente a ponto de não deixar a menor recordação na consciência normal durante o curto espaço de algumas semanas no máximo. Não é permitido pretender que a memória inconsciente pudesse realizar um esforço tão extraordinário, ao mesmo tempo em que a memória consciente nem sequer tivesse conservado uma recordação vaga da existência do livro do qual a memória inconsciente tinha tão bem tomado conhecimento. Empregando as palavras tomado conhecimento, desejei insistir sobre esta verificação. Não se pode razoavelmente admitir que o livro só tenha sido aberto nas 3 páginas e que os olhos só tenham visto essas 3 epígrafes. Ainda há outras dificuldades, porém. Resulta das considerações seguintes que, em minhas experiências, não há mais de uma impressão inconsciente. O primeiro nome obtido foi Sardouvi, depois a sessão foi interrompida, para tomar-se o chá e procurar o nome em um dicionário. Logo que a sessão foi recomeçada, o nome de B. Cardoso, o nome exato segundo Wishman foi dado, e, alguns minutos depois, o mesmo erro e a mesma retificação. Perguntamos a nós mesmos a que ponto de reparo tinha recorrido a memória inconsciente para escolher as variantes do nome.
E mais tarde a palavra egregore não é traduzida por euvelo como eulishman, o que é gramaticalmente incorreto, porém por custodite, o que tem sentido muito diferente que de uma forma gramatical mais correta. Quando insisti sobre a origem de Gregorei, nosso interlocutor não nos disse que era uma divisa do Papa Gregório XIII, porém respondeu por uma paráfrase, li isso em brasões, o que quer dizer a mesma coisa. Por conseguinte, não se pode ver em tudo isso uma reprodução inconsciente de impressões inconscientes. Outra consideração, por que motivo, ao invés de dar a resposta evasiva, li isso em brasões, não dizer ao menos, li isso em uma coleção de divisas? Por que motivo a minha pergunta acerca da origem da citação italiana, responder por Tasso, em vez de indicar a verdadeira fonte? E por que motivo, finalmente, quando insisti sobre a epígrafe hebraica, pretender que era uma questão de memória e não nomear a verdadeira fonte? Há todo o fundamento de supor que o fator, a memória inconsciente, do médium ou outra coisa qualquer, que nos ditava essas epígrafes sabia muito bem a que fonte ele as tirava, mas que, para mistificar-nos ou para induzir-nos em erro, não queria que a conhecêssemos. Mas por que meio o cérebro do médium se tinha posto em relação com o conteúdo do livro? Eis o mistério. Recuso-me a admitir que isso se tenha dado por meio natural, pela leitura direta. Acredito em um processo oculto. Parece-me que o caso se aproxima muito da leitura de livros fechados, que citei mais atrás. O fato teria podido ser explicado por um acesso de sonambulismo, se o livro se achasse na casa e se o acesso de sonambulismo tivesse sido verificado, mas isso não se tinha dado. E um caso de leitura é um de transmissão do pensamento. Essa questão ficará, acredito, sem resposta. Em minha opinião, o problema não está resolvido, e este caso, por mais edificante que seja, parece-me infinitamente misterioso. As provas absolutas são sempre difíceis de encontrar, e, desde o momento em que o livro existe, ficar-se-é tentado a dar a preferência às soluções que se apresentam como mais simples, mas, quanto a nós, que tomamos parte nessa sessão, temos a convicção profunda de que a fonte da comunicação recebida achava-se em outra parte que não era o conteúdo de nossa inteligência naquela época. Outro fato análogo produziu-se no decurso da mesma série de sessões. Dessa vez, o nosso correspondente invisível declarou-se consumado conhecedor das línguas latina e grega. Depois de ter recebido diversas comunicações em latim, pedi-lhe que me dissesse alguma coisa em grego. Ele reclamou o alfabeto grego, e meu genro, que tinha estudado esta língua no colégio, começou a recitá-lo. Por esse meio obtivemos a frase, ao achavo por o veixare eu não conheço o grego, minha cunhada também não quanto a meu genro, não consegue encontrar o verdadeiro sentido destas palavras. As duas primeiras palavras significam os corpos dos homens, as duas outras, são justos. Isso não significa coisa alguma, os corpos dos homens são justos. Por mais que eu me dirigisse a conhecedores da língua grega, ninguém me pôde dar a explicação dessa frase. Só depois que fiz pesquisas nos grandes dicionários gregos consegui encontrar a chave desse enigma. Essa frase verifica-se ser uma locução familiar a Hipócrates, e significar, os corpos dos homens são simétricos. Pergunto a mim mesmo como pôde suceder que os nossos cérebros tivessem entrado no conhecimento dessa expressão. C. Comunicação de fatos desconhecidos das pessoas que tomam parte na sessão, e que não podem ser explicados pela transmissão de pensamentos, em razão das condições especiais nas quais essas comunicações são dadas. Os fatos que entram nesta categoria são, as mais das vezes, parece-me, avisos de morte. Eis um caso que possuo de primeira mão. Em 1887, a 7 de janeiro, recebi a visita do coronel Kaigorodov, que mora em Vilna. Ele me disse que a professora de seus filhos, a jovem Emma Strahm, natural de Neuchâtel, na Suíça, tinha manifestado faculdades para escrita automática. Em uma sessão organizada a 15 de janeiro, depois das 9 horas da noite, em casa do coronel, em Vilna, recebeu-se em sua própria presença uma comunicação em língua francesa que cito textualmente. O médium, em estado normal, perguntou, Lídia está aí? Uma personagem que se tinha manifestado nas sessões precedentes. Não, Luiz está aqui e deseja dar uma notícia à sua irmã. Que é? Uma pessoa de seu conhecimento partiu hoje às 3 horas. Como se deve entender isso? Que ela morreu. Quem foi? Augusto Duvanel. De que moléstia? De uma congestão. Ora pela libertação de sua alma. 2 semanas depois,
Estando o Sr. Kagorodov, de novo, em São Petersburgo, mostrou-me a carta do pai da médium, Davistram, datada de Neuchâtel a 18 de janeiro, novembro 1887, recebida em Vilna a 11-23 de janeiro. Ela era por conseguinte escrita 3 dias depois da morte de Duvanel. Nessa carta ele participou o falecimento de Duvanel nos termos seguintes, palavra por palavra: minha caríssima filha. Agora quero dar-te uma grande novidade. Augusto Duvanel morreu a 15 de janeiro às 3 horas da tarde. Foi, por assim dizer,